Timo nyukuva radio mfe tikubera mbwe na yo programa ifuna kuponisa kucheza na watu werere Profeta Kako Philip ninga tikubera mbaticheza nao bese tacheza pangono bativa mbwenye tangwe nzizi yatu tabanda hapo ife takwanisa kwa chemera sabonto kuti tikwanise kuva pizinji pinangu ya salikira machibesi pinafuna kutipata mpaka kufikira pa nzizi ubodzo kumangana waya iwo akwanise uenda na mabasawo fembo tikwanise kupitiza na mabasatu pano pa nyumba ya nomhepo ya 95.9 mwenye batisati na tukwanise kwa mutsa chikutoma akwanise kulonga mazina. Boa tarde, eu sou Júlio Franco, discípulo do único e verdadeiro profeta que Deus enviou sobre a face da terra nessa geração com uma mensagem para nossa salvação, o profeta Kako Philip. Dumwene kukundi nango kuna nzao nango da kwanza kubera na iwo zina. Boa tarde, ine zinanga ndine bufu mtoerere wa profeta Kako Philip. Dumwene awantu wawili kubodzi na nembo Jomek na titikwanise kucheza mu studio makamaka tilonge tangu ya tiziwe tangu ya Kako Philip. Hapo pakutoma ife na titikwanise kuvunza kuna mbusa Frango kuti akwanise kutipanga kodi tangu ya Kako Philip atalungwa kuti ndi profeta o ndi mwamwene pa nzidzuno wa Mulungu. Kako Philip é o único e verdadeiro profeta de Deus, porque aos 24 de abril de 1993 Deus chamou e comissionou o profeta Kako Philip para a salvação de toda a humanidade, dando-lhe uma mensagem. Portanto, como nós vemos nessa ardente, Deus deu uma missão, chamou e deu uma missão ao profeta Moisés, e somente Moisés, no seu tempo, era o único e verdadeiro profeta autenticado, reconhecido para tirar o povo do Egito à terra prometida. Mas haviam lá Jane e Jambre que, portanto, poderiam se intitular de servo de Deus, apesar de ter feito o mesmo milagre com Moisés. Também nós vemos que no tempo de Eli havia mais de 400 profetas de Baal, e esses eram apenas filhos, ou melhor, servos do diabo Satanás. Elias disse em 1 Reis 18, não é, que eu permaneço o único enviado de Deus. Assim como Paulo também, a caminho de Damasco, uma luz resplandeceu-se diante dele, e a luz, afinal de contas, era o Senhor Jesus Cristo, que chamou e comissionou o profeta, ou então o apóstolo Paulo. Hoje, o único que contém esta mensagem, Nzizuno ana mafala plumuka ou plumusando, é o profeta Kako Philip. Ndi profeta Kako Philip. Porque como os profetas da Bíblia, ninga ma profeta limbuku, houve um dia em que o profeta foi chamado pana nsiku ibodzi ya kuti profeta da chemero e iye foi dado uma mensagem. e da passo aí mafala. E essa mensagem é esta que está a salvar a toda a terra em toda, com esta mensagem. E mafala newa ndiwa kupulumusa dziko yonsenene nazo mphangwa iyi. Isso é o que faz de Kako Philip ser o único verdadeiro por ter sido chamado. E pepi ndipimba chitisa kuti Kako Philip akhale profeta wa ndi momwene thangi ya chemero na Mulungu. Enquanto que os outros não são chamados de Deus. Jesus disse surgiram. Enquanto que anango awa nemba kuchemerwa na Mulungu tai, porque Yesu alongambo kotena zabuluka. De onde surgiram os reverendos? Abukira kupi ma reverendo. De onde surgiram os pastores? Abulukira kupi ma pastor. De onde surgiram os papas? Abulukira kupi ma papa. Esses surgiram das escolas pastorais. Aneo abulukira kuma escola kufundisha. Satanás instituiu escolas bíblicas. Satana achita ma escola kufundisha mabuku. E hoje eles são resultado das escolas pastorais. E lero uyomba newa ndio ma resultado a mascola da ita demônio. 10 anos um padre está a estudar piaka 10 padre akufunza para servir Deus. Para poder a padre basa Mulungu. 4 anos o pastor está a estudar piaka pinai pastor akufunza para estudar Deus. Para poder funzir Mulungu. Os certificados que eles carregam nas mãos de teologia. Mas certificado awale amba pate umanja apida funzeu ma teologia. É para apresentar a qual Deus. É para poder apangize Mulungu. Portanto, para a salvação da humanidade, para poder aprumuke antu, Deus enviou um profeta. Mulungu ambatumiza profeta mbodzi Kako Philip. Ndi Kako Philip. Dumwene malonga madidi kuti Kako Philip ndi profeta wa nsiku zino adakwanisa kutumwa na Mulungu. Apo mbapi mafala a Biblia anakumanefe kuti kubwera kwa mabasa peno ndi tinakwanisa tani kwa kumana mu Biblia mafala nalongo kutumiwa kwenu kuchemeriwa kwa Kako Philip ninga profeta.
Sim, quando pergunta em qual passagem da Bíblia que falam acerca do ministério do profeta Cabo Filipe, mungafundisa kuti ndi papi ndi malembapi analonga kuti pinabwera kachita Cabo Filipe. o Senhor Jesus Cristo, na qualidade de Deus, Yesu Kristu na mwaiye kuti ndi mulungu prometeu enviar profetas. alonga kuti nakutumizirani No maprofeta. livro de Mateus 23:34, Muna buku ya Mateo 23:3 assim como no livro de Lucas 11:49. ninga tepambo mu buku ya Lucas nkati 10 nkati mwache 9 na pifema. Então, vários profetas foram enviados por Deus E maprofeta dala maningi atumizwa na mulungu para a salvação de toda a para humanidade. kuti apulumuse Portanto, hoje o profeta Cabo Filipe e lero mprofeta Cabo Filipe vem em cumprimento de Mateus 25:6, abwera kaphata mabasa ambuku mwa Mateo 26 assim como Apocalipse 12:14. ninga pidalongwambo mu chivumbuluso 12 nkati mwa 19. Existem outras passagens que falam acerca do ministério de Cabo, Pana matsamba mazinji maningi anangwa kulonga pidabwera kaita Cabo Filipe. mas o ministério principal está em Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Mbwenye pidabwera ikachita mesmo pidalembwa mu buku ya Mateo na mu chivumbuluso. Ndimwene apo ife tisaka kudziwa basi kunaye Cabo Filipe. Kodi Cabo Filipe achitambo peno apa nthambo igreja yacheni? Profeta de Deus não funda uma igreja. Mprofeta wa mulungu nkhabe kuchita chechi tayo. As igrejas são caricaturas satânicas. Ma chechi ndi mbademônio. Mas as igrejas são empresas de pessoas. Ma chechi ndi maempresa anthu. Mas Deus envia um profeta na terra. Mbwenye mulungu ambatumiza mprofeta pansi pano. Jeremias não fundou igreja. Jeremiya pikakhale pansi pano azikhala na igreja tayo. Daniel não fundou igreja. Ne Daniel azichita igreja. William Branham não fundou Ne igreja. William Branham azimanga chechi tayo. Jesus não fundou igreja. Ne Yesu azimanga chechi tayo. Todos os que fundam igreja, Iwonseni amba manga machechi. o seu objetivo é dinheiro. Pisafuna iwo ndi kobiri. Para enganar a Para humanidade. kuti akwanise na mizando. Para o inferno. Para kuti ende na E ukulu. ainda as pessoas estão a comprar o inferno com seu próprio dinheiro. E anthu tepa kugulambo kumoto na kobiri yawo mesmo. Mas o profeta Cabo Filipe, Mbwenye mprofeta Cabo Filipe como todos os profetas da Bíblia, ninga maprofeta onsinene ya buku não fundou uma igreja, aziku manga machechi da. mas trouxe uma mensagem para toda a terra. Mbwenye abweresa mafala para dziko onsinene. Ndiwo mwene tikwenda basi pang'ono patichedza toera kubva vyadidi pya mabasa na mphangwa za Cabo Filipe mu studio ya Radio Comunitária. Ife tinamvunzo basi Cabo Filipe ndi mprofeta ande apo abwera pa dziko ya pansi. Kodi abwera za chitanji mwachimwemo yathu Yesu Kristu amala kufa kale. Cabo Filipe abwera za chitanji mdzidzuno. O Senhor Jesus Cristo Mbuya wathu Yesu Kristu morreu na cruz afa pa chinjikwa para o perdão dos para pecados, kulekererwa madawe yathu. para a remissão dos Para pecados, kuti mukanisilekhererwa picado. mas para a salvação da humanidade. Mbwenye para kupulumusa anthu. Paulo disse em Atos 13:47-48 Paulo alonga mu buku ya machitidwe ya mapostolo mule que fui estabelecido kuti ni pano ndayikwa como a luz das nações, ninga nyale ya mitundu para ser de salvação até os confins para da kuti terra. ndikhale ninga chipulumuso ate kwa kumalisa kwa dziko. Apesar da morte de Jesus na cruz, Mesmo que pidafa Yesu Kristu Paulo panjikwa, estava na terra como de salvação. Paulo akakhala pansi pano ninga wa kupulumusa. Jesus já morreu na cruz, Yesu afakale panchinjikwa. mas William Branham era de salvação aos confins da terra. William Branham akakhala ninga wa kupulumusa anthu pansi A pano. mensagem que William Branham pregou Mafala William Branham adaladike era Deus palavra. akakhala ndi mulungu mafala. Aqueles que acreditaram e seguiram enquanto William Branham estava Alo vivo nsenene datayirira mbatoerera William Branham pikakhale eram maso. os únicos santos da terra. Akakhala akuchena okhanene basi pansi pano. Hoje o profeta Cabo Filipe Lero mprofeta Cabo Filipe foi dado uma mensagem de restituição apaswa mafala akubwereresa para que Deus que é santo, para kuti mulungu ninga wakuchena todos aqueles que recebem a mensagem que Deus deu ao profeta alo Cabo Filipe, nsenene natambira mafala dapasa mulungu profetaji Cabo Filipe sejam os santos desta geração akhale akuchena apansi e pano sejam salvos. iye akwanise kupulumuswa.
Nomwe tirikwenda basi na mibvunzo yathu apo tava kuti Kako Filipi apisa mabiblia anaonga chino Biblia Sagrada apo kumala kupisa mabiblia na Sagrada iye azaichita Biblia ya Chinembo yekha peno akupatisa basa na Biblia ipi. Quando o ilustre pergunta ninga imwe mungavunjisa que o profeta Kako Filipi trouxe uma Bíblia, kuti Kako Filipi abweresa buku, por isso ele queima as Bíblias. ndi pepe pise mabiblia. O profeta Kako Filipi não trouxe uma Bíblia. Profeta Kako Filipi azibweresa Biblia tayo. Deus disse a Jeremias em Jeremias 36, Mulungu afunzambu Jeremias 33, depois do rei Joaquim queimar o livro de Jeremias, depois ya mfumu Joki kupisa buku ya que Jeremias, escreva de novo outro livro, kuti lemba buku inango, não a Bíblia, ne Biblia mas tayo, escreva de novo outro livro. kuti lemba buku inango. Então todas as mensagens que Deus dá a um profeta I mafala onsenene na pasa Mulungu são contidas num livro. asaikwa mu buku ibodzi. Então hoje há o livro do profeta Kako I lero Filipi. pano pana buku ya profeta Kako É esse que Filipi. estamos a distribuir gratuitamente. Indinei buku inei na pasefi anthu pezi Não é pezi. como nas igrejas, Ne komu ninga machechi onde mutayi. com o seu próprio dízimo Kuti chino na dizimu o ako líder religioso faz um livro I pastori ako kuli chino ambachita buku. e ainda vende para os próprios fiéis. I ambagulisa para ane onsenene anabusa madizimu Então awo. o que é de graça, I pire pia utepotene. daí de graça. Pereka nimbo tepotene. Não precisa comprar água ungida, Habifuna kuchiti mugule madzi não, akunamatira. não precisa comprar vassoura ungida, Nekuti mugule mtsairo akunamatira. ou sal ungido, Ou chino munyu ou azeite ungido. Ou chino mafuta akunamatira. Jesus vendeu quantos litros de água? Mulungu Yesu pikakhale pansi pano agulisa malitro mangasi amadzi. Paulo vendeu quantas vassouras? Paulo agulisa mitsvero mingasi yakunamatira. Então a salvação é gratuita, Kupulumuswa mphatepotene. a cura é gratuita. Kuwangiswa E mphatepotene. hoje a humanidade recebe a sua cura e libertação Ilero pano anthu akukwanisa pulumuswa mbabuswa madimonyo awo. com apenas a leitura e acreditar na mensagem que Deus Na deu. kuwerenga mbatayirira mafala na adatumiza Mulungu na Kako Então o Filipi. profeta somente trouxe uma mensagem Kako Filipi só abweresa mafala. e ele não queima a Bíblia de Deus. Iye nkhabepisa buku Biblia ya Mulungu. Ele tayo. queima as versões falsas que foram falsificadas na terra. Iye ambapisa matradução wale aukhonda khala mondi momwene. Como no livro de Atos, Ninga mu buku ya machitidwe ya os maapostolo. apóstolos queimaram, portanto, os livros falsos. Maapostolo apisambo mabuku aukhonda khala mondi Então momwene. deve apenas permanecer o que é verdadeiro. I sopi nakhala pilipyo ndi momwene basi. Hoje estamos apenas queimando os livros falsos e as Bíblias falsas. Lero somente tikupisa mabuku ina mabiblia ale aukhonda khala mondi E momwene. dia Deus vai queimar os donos dessas Bíblias Msiku falsas. ibodzi Mulungu anapisa anachirwa chene akuipiswa. Yomwene pang'ono tirikwenda na programa yakufuna kusaka kudziwa basi tangu ya profeta Kako Filipi. Tina mvunzo nango apo Kako Filipi aikulonga kuti maigreja onsene alipadziko na pansi alinaoneka midzizi ninganeno ni maigreja akunama. Tangu yanji Kako Filipi alikuenda mkaona maigreja ninga kunama. No tempo em que Jesus Cristo estava na terra, Midzidzi kakhala Yesu pansi pano. se você fosse fariseu, Iwe khati wakhala mufarizeu, saduceu, musaduseu, helenista, ou muhelenista, zelote, ou zeloti, herodiano, ou muherodiano, católico, ou católica, protestante, ou protestant, evangélico ou evangélico, ou branamista, ou briva. você estava a adorar o diabo Satanás. Iwe khati unamatira diabo. Deveria abandonar Satanás nessas igrejas Pikafunika kuti iwe usiye diabo machecha awa para seguir Jesus. para kuti ukwanise toerera Yesu. Jesus disse: Yesu alonga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ile ndine njira ya ndimo mwene mpulumusi. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ngabe munthu anabwera kuna baba sei na ine pano. Então, se alguém pensava que a Igreja Católica levava a Deus, E se munthu akhanyerezera kuti chino checha katolika ikwata kuna kumbiyendesa kuna Mulungu. com a chegada de Jesus, todos souberam que estavam a servir Na Satanás. kufika kwa Yesu pansi pano onsene podiya dziwa kuti onsene ale makatolika akhana matira diabo Porque Satanás. essas igrejas Thangwe machecha awo são fruto fruto da teologia. ndi nsaphu wapinafunzwa kuma escola kule
a teologia. Se Deus não deixasse nenhuma Bíblia, Se isso negocia buku ibodzo Bíblia ibodzidai. se os livros dos profetas desaparecessem, Se mabuku ama profeta mbadazambazika, o que é que os católicos iam pregar? makatoliku mbadalalikanji, O que é que os branamistas iam mapriva pregar? mbadalalikanji, O que é que os evangélicos iam pregar? maevangélico mbadalalikanji. Se o Estado tirar a circulação do dinheiro nas igrejas, Se governo mbakwanisa mbabusa dinheiro muchechi, se Deus fazer desaparecer o dinheiro sobre a face da mulungu terra, mbakwanisa busa dinheiro pansi pano, não haverá nenhuma igreja. nkhabevi kumanika chechi pansi pano É tayo. o dinheiro que está a fazer as pessoas terem coragem de fundar uma Ndi igreja. dinheiro ndikobiri kuchitisa kuti anthu akwanise fungula machechi manyumba mwawo. As barrigas grandes dos pastores hoje Mimba zikulu za mapastori awa não é lero, porque estão a pregar um evangelho de Jesus. ne porque china kulalika mafala Yesu Kristu Os tayo. carros de luxos que os pastores têm Makaru wa didi awa na mapastori não awa. é porque estão a pregar o verdadeiro Ne evangelho, kuti china kulalika mafala ndi momwe. mas porque a feitiçaria do curandeirismo está a funcionar nas Kwenye igrejas. tangu ufiti wa ng'anga ukupata basa machecho. Então hoje todas as igrejas são do diabo. Ilero pano machecho nsene mbadia A kusatana. vossa salvação hoje foi confiada na mensagem que Deus deu ao profeta. Kupulumuswa kwanthu lero kuli mubuku ida pasa mulungu profeta Kakofilipi. É isso. Bom, mwalonga kuti maigreja onsene na mata anthu mizizino mbakunama mbapezi nkhabipulumusa anthu apo mbumba anenda kagodamira kubi mulungu pakuti maigreja mwalonga kali kuti alikutoererwa pene kutongiwa na madimoni. É uma boa pergunta. Ndi mfunzo wa didi Se maningi. dissemos que as igrejas são do diabo Satanás, Si tikulongoti machecha wa mbajabu então satanaji. onde é que vamos adorar a Deus? Mutina namatira kupi mulungu. Se Deus deve ser adorado, Si mulungu asafuna kunamatira. aonde vamos adorar? Indawana namatira kupi mulungu noyo. Quando Quando Moisés chegou, Moisés pika khale pano pasi pano. é Moisés que disse à humanidade Ndi Moisés adavunza anthu como é que Deus queria ser adorado. kuti mulungu akafuna kuti anamatiro etani. É Jesus que disse Ndi Yesu adalonga como Deus queria ser adorado. kuti mulungu chino anakata namatiro atani. Não é nas igrejas. Ne kuti chino machechu mutayo. Todos os que abandonaram as igrejas Onsene aladasiya bachechawo. e seguiram Jesus Iye adatoerera Yesu Kristu. adoravam a Deus em qual igreja? Akhanamatira mulungu kupi. Vocês veem? Mukupyona? Eles podiam sentar embaixo de uma árvore, Iwo mbadakhala pansi pa muti. poderiam sentar em casa de um irmão, Mbadakhala pa nyumba pa mbale mbodzi. reunidos por causa da verdade de Deus. Mbagumanyikana na undimo mwene wa mulungu. Não porque alguém fundou uma Não empresa. kuti chino munthu afungula empresaji. Então é na palavra de Deus, Ili pa mafala mulungu. a volta da palavra de Pa Deus. nkhundu mwafala mulungu. Disse Jesus, Alonga Yesu. mesmo 3 pessoas Ne anthu atatu. reunidos em meu nome, Mbamugumanyikana mudzinanga. vocês veem? Imukupyona? Não na Assembleia de Ne Deus, kuti chino mu Assembleia de Deus. não reunidos em nome da Católica, Ne kuti chino mbigumanyikana mudzina Katolika. não reunidos na igreja por água santa, Ne kuti chino kugumanyikana madzi akucheneswa. mas reunidos em meu nome. Imene mbamugumanyikana mudzinanga. E o nome de Jesus é pronunciado como profeta vivo. Dzina Yesu Kristu isalungwa na profeta wa moyo. Se Deus é a palavra, Isi mulungu ndifala. a palavra que é Deus Fala kuti ndi mulungu. só é conhecida na terra So imbadzwika pansi pano. quando Deus envia um profeta na Mulungu terra. angatumiza profeta pansi Então pano. é esse profeta Iyi ndiye profeta que onoyo. dirá às pessoas Kuti anavunavunza anthu. como adorar a Deus. Kuti anamatira kandi mulungu. Foi Moisés Ndi que Moisés. disse para adorarem no sábado. Adalonga kuti tinki munamate nsabudu. Vocês veem? Mukupyone? Mas quando Jesus estava na terra, Nijipika khala Yesu pansi pano. nos é dito que os apóstolos partiam o pão santo ao domingo, no primeiro dia da Pida semana. pisalongwa mbuku kuti maapostolo agwanda pau nsiku ya kutoma ya semana. É isso que as pessoas devem ter em conta. Ndipepi nafuna khala na anthu mbapikoya. Seguir um profeta de Deus. Kutwerera mprofeta wa mulungu. Ndiwo mwene efe pa kufundiswa mtisadziwa kuti Biblia ndiyo mbo mafala onsene a mulungu akukwanira ali mu Biblia. Apo ndithangu yanji kuti Filipe kako tisafuna tintowerere malo mwakuti titowerere Biblia. Muito obrigado. Ntakhuta maningi.
A Bíblia não é a palavra completa. Bíblia nem kuti chino ndimafala O kukwanirisika. John Gutenberg, John Gutenberg em 1415, mupyaka pepe pidalongwa ivi quando reuniu alguns livros da Bíblia, pidagumanyiseye mabuku hanango ele não disse que essa é a palavra completa de iya Deus. zilonga kuti mafalawa ndi akukwanirisika mulungu. E como podemos ver, Ininga ifano pode kupiona. John Gutenberg não era um servo de Deus. John Gutenberg ne akakhala mtumiki wa mulungu. Está escrito Pidalembwa que a palavra de Deus kuti fala ya mulungu está firmada nos céus. e sempre sakhala kudzulu kule. E Apocalipse diz E muchivumbuluso alonga que um anjo vem com a palavra dos céus kuti ngelo yabwera na mafala buka e kudzulu dá um homem na terra. isapasa munthu mamuna pansi pano. Vocês veem? E mukupiona ivi? Anjo não vem com a Bíblia. Ngelo yazibwera na Não Bíblia. está dito que o anjo tira a palavra da Bíblia e então dá um Iya profeta. nepi kulongwa kuti chino ngelo isabusa mafala mbiblia mbapasa profeta. Mas dos céus, Mexe kudzulu um anjo vem com a palavra ngelo isabuka kudzulu na mafala e dá um homem. imbipasa mamuna pansi pano. Vocês veem? Mukupiona? Nessa Bíblia, Mbuku Bíblia ishi não tem livro de Noé. nkhabe gumana buku ya Noé. Não tem livro de Enoque. Nkhabe gumana buku ya Tem Enoque. muitos profetas que Deus enviou Pana maprofeta maningi adatumiza e mulungu os seus livros não estão na kuti Bíblia. mabuku awo neni O Bíblia. livro de William Branham não está aí. Buku ya William Branham neni O Bíblia. livro de Martin Lutero não está aí. Buku ya Martin Lutero neni Bíblia. Tantos outros profetas. E anangu na anangu maprofeta. Mesmo no livro de João ou Lucas, Nem buku ya João ou chino Lucas. é dito que nem tudo que Jesus disse ou fez Nem kuti pisalongo kuti nem pensene pidachita Yesu ou pidalonga iye. foi escrito na Bíblia. Pidalembwa mbuku Bíblia. Por que não foi escrito? Thangwanji pyakhondalembwa. Será que não era importante? Será que nkhabe mpyakufunikira tayo? Então como é que alguém terá coragem de dizer que a Bíblia está completa? Ithangwa njipo munthu lero anadzakhala koraja kulonga kuti Bíblia njakukwanirisika. E aquilo que Jesus disse Ipilembo pidalonga Yesu que não está escrito, kuti ne pidalembwa tayo. vocês veem? Mukupiona aí? Então é mesmo isso nosso locutor e todos os que nos acompanham. Ndipepi lokutori wathu inaonsenene natipesesa. A palavra de Deus está nos céus e Sim. vem por meio de um anjo e dá um profeta. Fala mulungu ili kudzulu yimba bwera na ngelo mbidza pasa profeta pansi pano. mafala dide kuna imwe ya bale bufu pabodzi na pastore Franco mukwanisa kutijesa mbamutidzwisa mwadidi pya kako Filipe kuti ife netikhabidziwa mwadidi nkhabe apo mpulumusi apambane anafuna kutiwombola apambane kodi ndi Yesu Kristu peno ndi kako Filipe. Deus que é o Salvador, Mulungu ndiye asapulumusa. Jesus é o Salvador. Yesu ndiye yakupulumusa. Mas como eu havia dito, Mbwenye ninga ine kadalongene. profeta na terra Mprofeta pansi pano. é a manifestação de Jesus Cristo. Ndi kukhala kwa Yesu Kristu. Não tem como Nkhabembo chino alguém ser salvo munthu para kuti apulumuke sem receber aquele que Jesus enviou. sem kutambira ule atumiza mulungu. Vejamos só. Lang'anani bwantione. É dito, Pidalongwa haviam profecias pakakhala pinthu kuti pingafachitika. que desceram os filhos de Israel, Pidalonga para anapiana Israel. que Deus um dia irá vos visitar Kuti mulungu ntsiku ibodzi anadzakuonani. para vos levar à terra Para kuti prometida. akukwateni para kuti aende ku Canaã. Mas quando chegou o dia, Mbwenye idafika ntsiku é Moisés que estava lá, ndi Moisés akakhala kwekule. não era Deus. Ne mulungu akhala kwekule. Vocês veem? Mukupiona? Significa que a presença de Moisés no Egito Nkulonga kuti pikakhala Moisés ku Egito. era Deus no Egito, Ndi mulungu akakhala ku Egito. visitando o povo de Israel. Mbaona mbumba ya Israel. Então hoje o Senhor Jesus Cristo Ilero Yesu Kristu está com um homem ali na mamuna para a salvação da para kuti humanidade. apulumusiana. Jesus disse em João 13:20, E Yesu alonga muna buku ya João 13 Aquele- 12. aquele que receber aquele que o enviar, Ule anataimbira ule anatumizene. a mim me recebe. Atambira No ine. livro de João 6:28 a Mu 29, buku ya João idalonga aí perguntaram a Jesus, avunjisa Yesu. o que faremos para fazer as obras de Deus? Avunjisambo Yesu iwo kuti tinachitani para kuti banisi phata chitama basa mulungu. Jesus não disse leiam
leiam a Bíblia. E Yesu azilongoti werengani buku. Jesus não disse procurem as igrejas. E Jesus azilongoti no sakani igreja. Jesus não disse fundem a igreja. E Yesu azilongoti chitani mangani macheche. Jesus disse creiam naquele que Deus E enviou. Yesu só alonga kuti chitairirani ule adatumiza Mulungu. Vocês veem? Mukopiona? Isso. Ndi pepe. Tem que crer naquele que Deus Tem que enviou. kutairira ule adatumiza Mulungu. Então, assim como Paulo Ininga Paulo disse pidalonga que iye. ele foi estabelecido para ser de salvação. Ninga kotia atumizwa kali ninga cha kupulumusa. Hoje, Jesus que salva Lero Yesu ndessa pulumusa. enviou o profeta Cacó Filipe Atumiza profeta Cacó Filipe para ser de salvação. para kotia kali ninga cha kupulumusa. Por isso, se vocês rejeitam Cacó Filipe, Ndi pepembo kuti mwelero mungakonda Cacó Filipe. ainda vão sonhar a voar, E munalotambo mukumburuka. ainda sonharão a comer, Munalota mukuja. ainda terão relações sexuais no E sonho, munapitambo mabondi mundoto. ainda vão sonhar a ser perseguidos, E munalotambo mukutamangiswa. ainda vão sonhar com cobras e E cães. munalotambo na nyoka na magalo. E quando vocês vão para esse líder E religioso, mwepo mungenda muna mabusawa. com cara sem vergonha, Na nkhope yokhonda khana mayadzo. eles dirão: Iwo analonga. quem está na base do seu sofrimento Ali akuchita pepi para kutubonere. é seu pai. Andi babako. Quem está na base do seu sofrimento Akuchita pepi para kutubonere. é sua mãe. Ndime wako. Quem está na base do seu sofrimento Akuchita pepi para kutubonere. são seus familiares. Andi habari yako. Vocês veem? Mukupiona? São Ndi feiticeiros. mafiti. Como é que vai acusar os pais de serem feiticeiros? Tambanje como anadzafikira mbuvunza longoti ya pai ndiyo mafiti. Todos os que foram curados por Jesus. Onsina da wangiswa na Mulungu. Quem foi dito que é o seu pai que está na base Mbale disso? adavunzwa kwekule kuti ndi babako adakuchita pepi. Jesus só estava curado. Yesu só akawangisa basi. Não acusou ninguém de ser Ndiye feiticeiro. akhalonga munthu kuti uyu ndi mfiti. Então são feiticeiros que acusam outros de serem Então feiticeiros. mbafiti ambalonga nzawo kuti mbafiti. Então hoje na terra, E lero pansi pano o Senhor Jesus Cristo, Yesu Kristu que é a palavra, kuti ndifala está sendo pregado pelo profeta Cacó Filipe akulalikwa lero na Cacó Filipe para a salvação de para toda a kuti humanidade. apulumuse anthu nsinene. Rejeitar Cacó Filipe Kukhonda Cacó Filipe é rejeitar Jesus. ndi kukhonda Mulungu. kukhonda Cacó Filipe ngukhonda Mulungu ngukhonda Yesu Kristu ngupangiza kuti iye Cacó Filipe abwera zapitira mbuto ya Yesu Kristu nsiku zino. É uma boa pergunta. Ndi mvunzo wadidi maningi. Alguns fazem muito isso, Azinji ambachita maningi mvunzo no. outros por ignorância, Anango na kunyoza. outros porque não querem entender. O anango na kuti nkhabifuna kupivesesa tayo. Como eu disse, Ninga ine dalonga. Cacó Filipe Kuti Cacó Filipe é o enviado de Jesus Cristo. ndiwa kutumizwa wa Yesu Kristu. Por exemplo, Langana nimbo basi. no livro do profeta Cacó Filipe, Mu buku ya profeta Cacó Filipe é dito o seguinte: pidalongwambo tenepa. que eu, Cacó Filipe, Kuti ine pano Cacó Filipe escravo de Jesus Cristo. mphati basa wa Yesu Kristu. Vocês veem? Mukupiona? Cacó Filipe diz: Cacó Filipe alonga. oh Jesus Cristo, Oh Yesu Kristu. meu Salvador. Mpulumusi wanga. Vocês veem? Mukupiona? Então Cacó Filipe não vem para estar no lugar de Jesus, Yesu Cacó Filipe azibera kakhala mbuto ya Yesu Kristu. mas foi enviado por Meja Jesus. atumizwa na Yesu Kristu. A presença de Jesus na terra Kukhala kwa Yesu pansi pano é por causa da presença de Cacó Filipe na terra. ndi thangwe ya Cacó Filipe pansi pano. Em outros dizeres, Ndi naku mafala na ngombo. Jesus Cristo Yesu Kristu está com Cacó Filipe. ali na Cacó Filipe. É isso. Ndi pepe. Yesu Kristu ali na Cacó Filipe kulonga kwa twereri a Cacó Filipe a profeta Cacó Filipe muno mwitu de radio mbumba munativa kubukira mbuto zako siyana mulichero na kufuna kudziwa kusaka kudziwa makamaka ya iye profeta no Cacó Filipe ife tunatoka mamadzi pang'ono timis pano tinabulikira bonto. Descansar pouco, né? Yeah. Precisa da formação. Você entrou na formação, né? Não. Yeah. É fácil. Eu li esse livro do profeta Cacó Filipe que nos faz conhecer tudo isso. Através dos telefones, porque ainda não temos esse livro. Quando precisar, vamos chegar. Sim. Eu estava dizendo, vocês foram formados, então como nós vamos adquirir também esse livro de Cacó Filipe lá? Esse é o problema. Aqui, Alguém disse que é uma das mensagens que é uma pregação, né? Sim, sim. Não tem problema. Nos enterarmos melhor dele mesmo. Não tem problema. Nós seremos futuros discípulos. Grandes pregadores. E grande